A Revolução de 1930 é um dos marcos mais importantes da história brasileira, mas poucas vezes se lembra da participação decisiva do Paraná nesse processo. Muito além de um corredor de passagem para as tropas gaúchas, nosso estado foi palco de articulações estratégicas e confrontos militares que definiram o sucesso do movimento liderado pelo gaúcho Getúlio Vargas. Neste episódio, conheceremos os preparativos liderados pelo Major Plínio Tourinho e o papel de cidades paranaenses que se tornaram pontos-chave no tabuleiro político da época. Do controle da capital aos impasses militares na divisa com São Paulo, veremos como os eventos em solo paranaense foram determinantes para o fim da República Velha. Para saber mais sobre essa história, fiquem com a gente e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. A primeira República Brasileira foi proclamada em 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca e chegou ao fim em 1930 com a Revolução liderada por Getúlio Vargas. Esse período também ficou conhecido como República Velha, República Oligárquica ou República do Café com Leite. Tais nomes refletem a forma como o país era governado. O poder estava concentrado nas elites econômicas, especialmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, representados em sua maioria por grandes cafeicultores e proprietários de gado. Longe de ser um período pacífico, a Primeira República foi marcada por intensas revoltas, greves e conflitos armados ao longo de seus 40 anos. Durante esse tempo, o povo brasileiro mobilizou-se contra a miséria, a fome e o rígido domínio das oligarquias. O Estado, por sua vez, reprimiu duramente esses movimentos. Foi nesse contexto que surgiram episódios como as Guerras de Canudos e do Contestado, que inclusive a gente tem um vídeo detalhado aqui no canal. Somam-se a elas as revoltas da Vacina, da Chibata e a da Armada, além da Greve Geral de 1917, o fenômeno do cangaço e o movimento do tenentismo. A sustentação desse sistema estava no modelo eleitoral, determinado pela Constituição de 1891. Naquela época, o direito ao voto era restrito. Apenas homens civis alfabetizados e maiores de 21 anos podiam votar. E o voto, além disso, era aberto. Essa ausência de sigilo facilitava a coerção exercida pelos coronéis, consolidando o que ficou conhecido como voto de cabresto. Somado a isso, as eleições eram permeadas por fraudes sistemáticas. Assim, tornou-se costumeiro que as elites do Sudeste acertassem entre si quem ocuparia a presidência, transformando o ato de votar em uma mera formalidade. Durante todo esse período, 12 presidentes governaram o país. Mas, a título de exemplo, se olharmos somente para os 4 últimos eleitos, veremos a força dessa estrutura. Entre eles estão Venceslau Braz, representando Minas Gerais, Epitácio Pessoa, a Paraíba, Arthur Bernardes, Minas Gerais e Washington Luiz, de São Paulo. Epitácio Pessoa foi a única exceção nessa lista, pois foi eleito de forma consensual pelas elites do Sudeste, após a morte prematura de Rodrigues Alves, vítima da gripe espanhola. Ao final do governo de Washington Luiz, que se deu entre 1926 e 1930, as articulações para a sucessão presidencial já estavam em pleno vapor.
A expectativa geral era de que o então presidente apoiasse o seu vice, o mineiro Fernando de Melo Viana, ou então o presidente do estado de Minas Gerais, Antônio Carlos. Lembrando que, na época, os cargos dos atuais governadores eram chamados de presidentes de estado. Contrariando todas as expectativas, Washington Luiz decidiu apoiar outro paulista, Júlio Prestes. Essa escolha foi motivada pela forte influência de Prestes entre os cafeicultores, que enfrentavam uma severa crise econômica após o colapso global de 1929. Diante desse rompimento, Antônio Carlos reagiu e passou a apoiar uma nova chapa, a do gaúcho Getúlio Vargas, para a presidência, com o paraibano João Pessoa como vice. Assim, políticos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, além de membros da oposição de outros estados, inclusive de São Paulo, uniram forças para criar a Aliança Liberal. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em abril de 1882, no município de São Borja, Rio Grande do Sul, cidade de fronteira marcada pela tradição e pela cultura política gaúcha. Filho de uma família ligada à vida pública e às disputas regionais, Vargas cresceu em um ambiente influenciado pelo positivismo e pelo forte sentimento de identidade sul-rio-grandense. Após iniciar a carreira militar em 1903, deu baixa no Exército e matriculou-se na Faculdade de Direito. Formou-se advogado e logo ingressou na política, sendo primeiramente eleito deputado pelo Rio Grande do Sul e depois presidente do estado, em 1928. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, por sua vez, nasceu em janeiro de 1878, na cidade de Umbuzeiro, na Paraíba, e construiu sua trajetória política no contexto das disputas regionais do Nordeste durante a Primeira República. Também formado em Direito, destacou-se como opositor das oligarquias tradicionais e, em 1928, assumiu a presidência do estado da Paraíba. Juntos, tornaram-se as principais lideranças da Aliança Liberal e, em meio a intensas articulações e debates acalorados, a eleição de 1º de março de 1930 finalmente aconteceu. O resultado oficial apontou a vitória de Júlio Prestes como o novo presidente do Brasil. No ano anterior, Getúlio Vargas havia se comprometido a aceitar o resultado das urnas, mesmo em caso de derrota. No entanto, diante das graves acusações de fraudes eleitorais, a Aliança Liberal mudou de postura e passou a se articular para barrar a posse de Júlio Prestes. O verdadeiro estopim dessa conspiração ocorreu em 26 de julho de 1930, com o assassinato de João Pessoa, o presidente da Paraíba. O crime foi cometido por João Duarte Dantes, um inimigo político e familiar, e foi motivado por questões de ordem pessoal. Apesar das causas particulares do crime, o episódio não conteve o ímpeto dos revoltosos. Pelo contrário, serviu como combustível para a articulação do golpe contra Júlio Prestes. Após uma série de reuniões estratégicas, a data foi marcada. No dia 3 de outubro, a Revolução teria início simultaneamente no Rio Grande do Sul e na Paraíba, marchando em direção a São Paulo para tomar o poder. Foi exatamente nesse dia que os gaúchos, sob o comando de Osvaldo Aranha e Flores da Cunha, tomaram um quartel-general da 3ª Região Militar. A partir daí, o movimento revolucionário se alastrou rapidamente pelo país. Nesse primeiro momento, diversos estados se mantiveram leais ao governo federal, entre eles Santa Catarina, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto isso, as tropas gaúchas iniciavam a sua marcha rumo ao sudeste e acabaram acampando em solo paranaense. No Paraná, os preparativos para a Revolução foram liderados pelo Major Plínio Tourinho, e logo no dia 5 de outubro,
o estado já estava sob o controle dos revoltosos. Devido à sua fronteira com São Paulo, o Paraná possuía uma localização geográfica estratégica para as tropas de Getúlio Vargas. Além disso, o estado contava com um terreno fértil para a revolta. Diversos militares paranaenses haviam participado do movimento tenentista e eram declaradamente contra a República Velha. Os grupos políticos favoráveis à Revolução agiram rápido. Eles se articularam para cooptar o maior número possível de militares, buscando anular qualquer tentativa de reação do então presidente do Estado, Afonso Camargo. Nesse avanço, cidades estratégicas foram rapidamente dominadas, como Ponta Grossa, Palmas, Castro e, claro, a capital, Curitiba. Na capital paranaense, o Major Plínio Tourinho agiu com precisão e logo obteve o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Isolado e sem qualquer suporte das Forças Armadas, Afonso Camargo viu-se sem saída. Deixou Curitiba em direção a Paranaguá e de lá seguiu para São Paulo, via Cananéia. Conforme percebemos, a figura central desse movimento em solo paranaense foi Plínio Alves Monteiro Tourinho. Nascido em Curitiba em 1882, ele era filho de Francisco Antônio Monteiro Tourinho, um dos mais importantes engenheiros militares que o Paraná já teve. Seguindo os passos da família, Plínio Tourinho iniciou sua trajetória no Exército em 1899, como voluntário no 6º Regimento de Artilharia de Curitiba. Mas sua atuação foi muito além dos quartéis. Ele também participou da fundação da Universidade do Paraná e exerceu por muitos anos o cargo de professor de Engenharia e Astronomia Geodésica dessa instituição. Sua relevância intelectual o levou também ao Instituto dos Engenheiros do Paraná e ao Clube Militar do Rio de Janeiro. Foi por essa combinação de prestígio que, em junho de 1930, ele recebeu a missão de chefiar a revolução no estado. Havia também uma ligação pessoal de longa data. Getúlio Vargas e Tourinho foram colegas de formação militar na escola de Rio Pardo. A marcha revolucionária em solo paranaense teve seu marco inicial na cidade de Mallet, tomada em 3 de outubro de 1930 sob o comando do Major Antônio Xavier. A partir dali, o avanço foi fulminante. Em pouco tempo, as principais cidades do estado já estavam ocupadas. Em Curitiba, o clima era de efervescência. Multidões tomavam as ruas em apoio aos revoltosos e, percebendo que a vitória era inevitável, o Major Plínio Tourinho oficializou a posição do Estado por meio de uma carta, confirmando: o Paraná estava ao lado de Vargas. Ao receber a notícia dessa aceitação em terras paranaenses, Getúlio Vargas entrou no estado pela região do Contestado. Vargas estabeleceu seu quartel-general em Ponta Grossa e logo em seguida foi visitar a capital. A recepção dele em Curitiba foi o grande símbolo do triunfo revolucionário. Durante um dia inteiro, uma multidão composta por todas as classes sociais ocupou o centro da cidade em celebração. Uma carreata histórica percorreu o trajeto da Rua 7 de Setembro até a Avenida Barão do Rio Branco. Nesse cenário de festa e poder, a imagem de Plínio Tourinho consolidou-se como uma das figuras centrais da Revolução de 1930 no Paraná. Graças à sua atuação, ele foi promovido ao posto de general apenas poucos dias após a tomada do poder. Além disso, o seu prestígio e a sua amizade com Getúlio Vargas influenciaram na nomeação de seu irmão, Mário Tourinho, como interventor estadual, indicado diretamente pelo novo governo federal. Enquanto o movimento se consolidava em Curitiba, em Itararé, cidade paulista localizada na fronteira com o Paraná,
organizava-se uma barreira para impedir que as tropas vindas do sul chegassem à capital federal. Assim, ao todo formaram-se 3 frentes principais de enfrentamento, localizados no Vale da Ribeira, no eixo de Sengés e Tararé, e no Norte Pioneiro do Paraná. A tensão se intensificou no Norte Pioneiro e na cidade de Quatiguá. As forças governistas lançaram um ataque ao final da tarde do dia 12 de outubro, dando início a um combate que se estendeu pela madrugada. Com a chegada de reforços de ambos os lados, o confronto transformou-se em um dos mais violentos de toda a Revolução de 1930. E os revolucionários saíram vencedores. Já na divisa com Itararé, do lado paranaense, o município de Sengés tornou-se um campo de batalha a partir do dia 8 de outubro. Durante quase 3 semanas, trincheiras, bombardeios de artilharia e até ataques aéreos marcaram a rotina de milhares de combatentes distribuídos ao longo de uma frente de batalha com cerca de 20 quilômetros de extensão. O ápice dos confrontos ocorreu no dia 16 de outubro. Aproximadamente 4.000 revolucionários lançaram um ataque em larga escala contra uma força legalista de pouco mais de 700 homens. Por várias horas, os combates foram intensos, com sucessivas tentativas de envolvimento e ataque aos flancos das posições adversárias. Sob o impacto da artilharia revolucionária, as tropas legalistas acabaram abandonando suas posições durante a noite, e os rebeldes conquistaram o último ponto estratégico necessário para preparar o avanço decisivo em direção a Itararé. Na região de Itararé, situada na transição entre o Vale do Ribeira e os Campos Gerais, estabeleceu-se um verdadeiro impasse militar. As defesas eram modernas para os padrões da época, com quilômetros de trincheiras, uso intensivo de arame farpado, ninhos de metralhadoras e artilharia pesada. O controle desse ponto era vital, pois Itararé dominava importantes rotas terrestres de acesso ao interior do estado de São Paulo. Enquanto esses combates decisivos aconteciam na fronteira, Getúlio Vargas permanecia entre Ponta Grossa e Curitiba, acompanhando cada movimento e aguardando o momento certo para avançar. No entanto, a tão esperada Batalha de Itararé, que prometia ser a maior da história brasileira, nunca chegou a ocorrer. No dia 24 de outubro de 1930, o cenário mudou no Rio de Janeiro. Os generais Tasso Fragoso e Mena Barreto, junto ao almirante Isaías de Noronha, depuseram o presidente Washington Luiz em um golpe militar. Uma junta governativa provisória foi formada imediatamente. Com a queda do presidente, o confronto armado nas divisas chegou ao fim. Coube a Oswaldo Aranha conduzir as negociações para a transição do poder. Poucos dias depois, Getúlio Vargas assumiria o governo provisório do Brasil, encerrando oficialmente a Revolução de 1930 e abrindo as portas para um novo e longo período da nossa história política. O desfecho da Revolução de 1930 demonstra que o Paraná não foi apenas um cenário geográfico para a passagem das tropas, mas um pilar de sustentação política para a instalação do novo regime. A rapidez com que o Estado foi dominado e a aliança estratégica entre as lideranças paranaenses e Getúlio Vargas foram fundamentais para que o movimento ganhasse a legitimidade e a força necessária para chegar à capital federal. Ao analisarmos a promoção de Plínio Tourinho e a nomeação de seu irmão como interventor, percebemos como os eventos de outubro de 1930 redefiniram as estruturas de poder dentro do nosso Estado. Saber detalhes dos bastidores desse episódio é essencial para compreender a influência que o Paraná passou a exercer na política brasileira a partir daquele momento.
Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre o passado de nosso estado. A gente se vê no próximo episódio do Paraná Histórica e vocês já sabem, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.